Hello, people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar inglês com uma cena da série Todo Mundo Odeia o Chris. Então a primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui comigo nessa live de hoje é que vocês enviem esse vídeo para alguém que você conhece, que está nessa jornada de aprender inglês, que está precisando aprender inglês. Envia, compartilha essa live com alguém e não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Você que ainda não me segue também lá no Instagram, olha só, teacher.murilo, aqui está o meu Instagram, você que ainda não me acompanha por lá. E antes dessa aula começar, eu quero aqui dar um recado muito importante para você que quer aprender inglês comigo nesse ano de 2023. Se liga só. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Nessa jornada você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos, onde eu acompanho cada aluno individualmente. Nessa jornada eu serei o seu mentor, o seu professor e te ajudarei em cada passo dentro dessa jornada rumo à fluência. Por apenas 12 vezes de R$100 no boleto parcelado, você vai poder embarcar nessa jornada com acesso vitalício. Chegou a hora de você aprender o inglês da vida real de modo gradativo, sair desse modo de conteúdo aleatório da internet. O link para se inscrever se encontra aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência. Você que tem interesse em parcelar até 12 vezes de R$100 no boleto ou Pix, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link lá dentro dessa página, você vai encontrar um link que vai te encaminhar diretamente para o meu WhatsApp. Lá você vai falar diretamente comigo e vamos embarcar nessa jornada do zero à fluência. Portanto, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade de você construir a sua fluência do modo mais divertido, mais eficiente possível. Eu quero te ajudar nessa jornada do zero à fluência. Clica no link aí e eu te espero do outro lado. Bora! É isso aí, as inscrições estão abertas e nós abrimos um formato de parcelamento via boleto ou Pix de até 12 vezes de R$100. Você que tem interesse em embarcar na jornada do Zero à Fluência, clique aqui no link que eu acabei de compartilhar no chat ao vivo ou me mande mensagem lá no Instagram também. Lá eu estou tirando todas as dúvidas, vou te esclarecer o máximo possível como funciona a jornada do zero à fluência. Hoje, como vocês perceberam, é uma aula diferente, é uma aula ao vivo. Muitas aulas que nós fazemos aqui no YouTube, ensinando com filmes, com séries, grande parte delas são aulas gravadas, para que a gente consiga editar, fazer os cortes, aquelas edições, né? Tudo milimetricamente editado. Nessa aula de hoje, né? Hoje eu decidi fazer uma aula diferente, ao vivo, estando aqui com vocês. Vamos rodar a cena juntos, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. E eu gostaria que vocês deixassem o like aqui no vídeo. E a gente vai começar essa aula diferente das aulas comuns que nós fazemos aqui. Geralmente a gente analisa ali primeiro com legenda em português, depois legenda em inglês, e aí depois a gente vai debulhando frase por frase. Nessa aula de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rodar, antes de mais nada, uma cena da série Todo Mundo Odeia o Chris. Uma cena de 1 minuto. Nós vamos rodar ela aqui sem legenda alguma. E eu gostaria que você que está aqui me assistindo comentasse quais palavras você conseguiu entender dessa cena sem legendas. Eu gostaria que você escrevesse aleatoriamente mesmo. Quais são as palavras que você conseguiu entender, identificar só ouvindo. Vamos fazer um teste aqui, primeiramente, de listening. Então você que está comigo nesse desafio, comente aí no chat ao vivo. Eu vou dar o play agora mesmo. Eu gostaria que vocês comentassem depois aqui, de 0 a 100%, o quanto que você conseguiu entender dessa cena.
Vamos lá, eu vou dar o play aqui. Boy, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad? He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? When you in the shower, I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? Pois é, gostaria que vocês comentassem aí, de 0 a 100%, quanto que vocês conseguiram entender dessa cena. Quando eu falo entender, é você literalmente entender palavra por palavra, as conexões, as preposições, os verbos, tudo que foi utilizado. Nós vamos rodar aqui mais uma vez essa cena sem legendas, e eu gostaria que você comentasse, que você analisasse novamente comigo. E lembrando, nós vamos analisar essa cena inteira, palavra por palavra, debulhar aí, literalmente, palavra por palavra, do começo ao fim. Então, vamos assistir mais uma vez sem legendas e bora levar os ouvidos aí ao desafio da cena sem legendas. Let's go. Boy, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad? He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? When you in the shower, I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? Isso aí, people! Agora vamos fazer o seguinte, antes da gente analisar frase por frase, palavra por palavra, antes de nós debulharmos aqui as traduções, os sentidos, né? Entendermos a pronúncia disso tudo, vamos assistir agora com legendas em inglês. Agora vamos notar o seguinte, o que fica mais fácil agora entender com o lado visual da legenda em inglês? Bora lá! Boy, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad? He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? When you in the shower, I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? Por que com legenda em inglês é muito mais fácil de entender do que sem legendas? Porque com legenda em inglês, obviamente, a gente tem o auxílio visual. Muitas vezes, quando nós não damos conta de entender ouvindo, obviamente a leitura é um grande apoio para isso. Muitas vezes o nosso inglês ele tem muito mais facilidade em entender lendo do que ouvindo. Por que muitas vezes isso acontece? Simplesmente por uma ausência de costume. Muitas vezes é importantíssimo priorizar isso nos estudos, esse lado do você se arriscar, se desafiar a assistir também sem legendas. Lembrando, a gente não começa entendendo tudo. Você começa realmente entendendo palavras, picadas, e aí com o tempo você começa a evoluir isso da melhor forma. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a cena aqui do lado. Vou colocar ela aqui um pouquinho maior.
E nós vamos analisar frase por frase. Eu gostaria de pedir aqui humildemente para você que está aqui me acompanhando, para você que está aqui nos comentários. A galera comentou aqui, entende 30%, 10%, 50%. Bom, eu gostaria que você interagisse comigo, porque essa aula de hoje é uma aula diferente, é uma aula ao vivo. E eu gostaria que vocês comentassem aí o significado das palavras, né, que nós vamos analisar aqui ao longo dessa cena, tá? Nós vamos analisar frase por frase e eu vou perguntando para vocês aqui o que vocês conseguem entender, como que vocês traduziriam cada uma das palavras que o Chris, que o pai do Chris citou, que o Malvo também citou. E nós vamos analisar isso aqui juntos do começo ao fim. Então você que ainda não deixou o seu like, please, deixa seu like aqui embaixo e me ajude com esse trabalho. Vamos lá, eu vou dar o play aqui e vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá, vamos começar com a primeira frase da cena, que é uma frase do Malvo. Olha só. Boy, you think I'm playing with you? Vamos lá. Ele começa dizendo: Boy, you think I'm playing with you. Obviamente que ele não fala desse jeito que eu acabei de pronunciar. Ele fala um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais forte. Vamos analisar alguns detalhes aqui, ó. Boy significa garoto, menino. E aí depois ele pergunta: You think I'm playing with you? Você acha, né? You think. Você acha, o verbo achar, pensar. You think. E aí depois ele fala: I'm playing with you. Literalmente ele está perguntando: você acha que eu estou? I'm, presta atenção aqui, I'm é uma contração, é uma abreviação de I am, verbo to be. Nesse caso significa eu estou. Playing, tem esse apóstrofo aqui depois do N, mas não indica nada além do G que está faltando ali, certo, gente? Então, quando você quiser abreviar uma palavra, um verbo que termina com ing, você pode, se você quiser, tirar o G e colocar apenas o apóstrofo. Perfeitamente correto. Então, você acha que eu estou brincando with you? O Léo comentou aqui no chat: cara, você pensa que eu estou brincando com você? É literalmente isso que está representando. Lembrando que você não precisa necessariamente traduzir boy para menino, garoto, né? Você pode fazer essa adaptação. Cara, você acha que eu estou brincando com você? Agora eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que tem alguma coisa errada nessa frase, nessa pergunta? Gramaticalmente falando, eu gostaria que vocês comentassem aí. Vocês acham que tem alguma coisa errada? Alguma estrutura que está fora do comum, que não está adequada, de acordo com as regras do inglês? Gostaria que você comentasse aí. Aqui o que está faltando é o seguinte, preste muita atenção. Quando ele começa dizendo you think, obviamente está faltando um auxiliar. A galera comentou aí, né? Tá faltando o do. Exatamente, está faltando, tá? Muita gente pergunta assim, é necessário usar do, não é? No inglês da vida real, na prática, no dia a dia, em muitas cenas que nós já analisamos aqui no canal, você não vai ver o uso do auxiliar antes do pronome. Lembrando, o auxiliar do, anota aí, você usa ele com I, you, we e they. Você usa sempre para esses quatro. Eu vou escrever aqui no chat ao vivo, ó. I, you, we e they. Por que então que ele fez a frase sem auxiliar? Ele fez a frase sem auxiliar porque literalmente é uma conversa informal. Então aqui você percebe que não é obrigatório você sempre inserir o uso do do. Porque às vezes tem gente que fica assim, revoltada, né? Aprendi na escola que precisa usar o do. Aí chega na prática, não usa. Então, é necessário, gramaticalmente falando? Sim, porque o do, ele serve para quê? Primeiro, para indicar que é uma pergunta. E segundo, para indicar que essa pergunta está no presente. Essa é a principal importância de um auxiliar. Então, se você se perguntar, para que existe do, does, did, esses auxiliares, eles servem para indicar o quê? O tempo da pergunta que você vai fazer.
Por exemplo, se eu pergunto do you think, significa você acha. Se eu perguntasse no passado, seria did you think? Já mudaria o tempo da pergunta. Agora, se eu quisesse perguntar, você vai achar, um exemplo, né? Will you think? Aí eu usaria will ao invés de do e did. Se você entendeu aí o uso do auxiliar, comenta aí. E é isso que está faltando aqui nessa frase. Literalmente ele deixou de fora o auxiliar. Uma conversa completamente informal. Então nós vamos ver aqui várias abreviações, várias falas informais. E aí vamos recapitular aqui o modo que ele pronuncia isso tudo. Olha só. Boy, you think I'm playing with you? Outra observação a fazermos aqui é o seguinte. Na hora que ele pronuncia with you, muita gente se sente pressionado quando falamos aqui sobre o TH no inglês, porque realmente é um fonema, é um som que não tem na língua portuguesa, e muita gente às vezes acha difícil a questão de pronunciar o TH dentro do inglês, né? Aquele negócio da língua entre o dente, with. Só que você percebe que na vida real, em muitas cenas que nós já analisamos aqui no canal também, o uso do TH não tem aquele som que a gente aprende na escola. Aqui ele fala de modo muito mais forte. Ao invés de falar with you, ele fala with you. Literalmente com um som de T. É o correto gramaticalmente, Murilo? Não, mas é uma conversa informal. É igual as conversas que a gente tem no dia a dia. Isso aqui é uma conversa de rua, literalmente, né? Então você percebe que, você entendendo o contexto, você percebe que em muitas conversas do dia a dia não se usa auxiliar, as pronúncias realmente saem um pouco mais leve, não fica aquela coisa tão mecanizada, o que torna o inglês muito mais comum de você entender na prática. Olha só. Boy, you think I'm playing with you? Boy, you think I'm playing with you? É isso aí. Garoto, você acha que eu estou brincando com você? Sabe uma coisa interessante aqui? Não sei se vocês perceberam, mas a gente não tem o que. O conectivo que vem no português, né? Porque a gente traduz isso aqui para garoto, você acha que eu estou brincando com você? Como é que faz? No inglês não tem que. Literalmente escrevemos aqui, você acha eu estou brincando com você? E se por acaso você quisesse inserir um que ali dentro do inglês? Temos uma opção? Temos. Você pode usar o that como que. É uma opção, não é obrigatório. Se ele quisesse falar assim, por exemplo, boy, you think that I'm playing with you, estaria perfeitamente correto. Então, se você quiser usar o que dentro do inglês, that é uma opção. E quando se refere a pessoas, principalmente nas aulas que a gente fez aqui com a Bíblia recentemente, a gente analisou muito o termo who, que significa quem, mas muitas vezes nós adaptamos para que, quando ele serve de conectivo no meio da frase. Então fica aqui a curiosidade. That significa isso, aquele, aquela, mas também significa que, caso você queira utilizar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, mande mensagem lá para mim no Instagram, gente, ou manda no chat aí pra gente discutir aqui ao longo dessa aula. Vamos então para a sequência dessa cena. Boy, you think I'm playing with you? E aí ele faz um hã? Huh? E aí chega o Julius. Let him go. Olha só. Primeiramente, ele não fala isso aqui de modo mecânico também. Ele fala isso aqui de um modo mais leve e mais rápido. Então nós temos aqui 3 palavras. Let him go. Let him go. Você vai pegar o let, que significa o verbo deixar. Você vai pegar o him, que significa ele, o pronome oblíquo ele, let him, deixa ele, e aí go, ir. Só que ele não fala let him go. Ele pega esse T, e é uma coisa muito comum dentro do inglês americano, viu? Dentro do inglês americano, é muito comum você ver o uso do T de modo mais leve. Então ele fala let him go, let him go. Vamos lá, para quem chegou agora, eu vou executar essa cena aqui, desde o começo, a gente só analisou uma frase até agora, praticamente, né? Mas vamos lá, eu vou dar o play aqui novamente. Balls B.
Voltando do começo. Boy, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. É isso aí. Então, até agora analisamos essas duas frases, certo? Boy, you think Boy, I'm you playing think I'm with you? playing with you? Huh? E depois, Let him go. let him go. Então, o que ele fez? Ele juntou let com him e ficou let him go. Let him go. Let him go. Você percebe, gente, aqui muitas vezes a gente não entende alguma frase dentro do inglês, não é porque a gente não conhece as palavras, mas é porque a gente não está, às vezes, habituado com as conexões. Talvez você conheça sua vida inteira, o let him you go, mas aí você vê a pessoa falando let him go, aí pronto, já não entendeu. Por quê? Porque talvez você conhece o inglês, conhece a regra, conhece a palavra, mas não está acostumado com o principal, que é o som dela. Quando você se habitua com o som, agora toda vez que você vê alguém falar let him ou let him, você já vai sacar, você já vai entender que é let him. Por isso que há uma grande diferença entre o inglês que a gente aprende quadradão na escola e o inglês da vida real, né? Então vamos lá. Let him go, deixa ele ir. Tipo assim, deixa ele em paz, né? Let him go. E aí vem a pergunta dele. Vamos prestar atenção aqui nessa estrutura, porque também é uma pergunta informal. Preste muita atenção. Who you supposed to be? Vamos lá, gente. Escrevam aí nos comentários o que essa pergunta significa. Who supposed to be? A frase é exatamente essa. Who you supposed to be? Who you supposed to be? Comentem aí o que vocês acham que significa who you supposed to be. Uma das coisas mais interessantes sobre você estudar inglês com filmes é você ler o contexto. Gente, às vezes você não precisa ficar só preso na frase, nas palavras que ele usou, mas você pode ler o contexto. Bom, leia o tom de voz, ele fez uma pergunta. Leia o contexto, o que tá rolando. Se você tirar todas as palavras e o som dessa cena, você vai conseguir entender o contexto. Você vai entender que é ele ameaçando o filho e o pai chega. É um contexto fácil de entender. Muitas vezes, o que nos possibilita entender melhor as coisas dentro do inglês é literalmente o contexto. O contexto facilita muita coisa. Ele tem uma porcentagem muito grande dentro da comunicação. Então, quando ele fala ali, who you supposed to be... Primeiramente, vamos entender uma coisa. Who significa quem. Beleza. E aí depois vem a frase. You supposed to be. Essa pergunta, preste muita atenção aqui, gente. Essa pergunta com supposed to be é uma estrutura que você não pode, de modo algum, traduzir isso aqui ao pé da letra. Por quê? Porque a estrutura do supposed to be... ela traz um sentido de deveria. Tipo assim, quem você deveria ser? Quem você supostamente seria? E quem seria você? Aqui, obviamente, a gente vai precisar fazer uma adaptação. Agora, o que é preciso entender em relação ao supposed to be? Isso aqui é uma estrutura dentro do inglês para você usar quando você quer se referir a algo que deveria ser daquele jeito. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Vamos supor que eu quero fazer a seguinte frase. Eu vou escrever a frase aqui e vou projetar. Vamos supor que eu quero falar assim. Eu estou onde eu deveria estar. Vamos supor que eu quero fazer essa frase. Eu falaria dessa forma. I am where I'm supposed to be. Dá só uma olhada nessa frase aqui, ó. I am where I'm supposed to be. É como se fosse assim, eu estou onde eu deveria estar. Eu estou onde era para eu estar. Algo que transmita essa ideia, algo que deveria estar naquele exato lugar, naquela exata posição. Por que eu fiz esse exemplo? Para você entender aí o uso do supposed to be. Então, é como se fosse assim, quem devia ser você? Quem deve ser você? Aqui é importante entender que não dá realmente para traduzir isso aqui ao pé da letra, mas uma coisa que está faltando aqui é o are. Who are you supposed to be? Porque como eu mostrei aqui nesse exemplo, preste muita atenção, a gente está falando aqui de uma estrutura que é o to be supposed
to. Essa estrutura, ela sempre dependerá desse conjunto do verbo to be com o supposed to. Então, quando ele pergunta ali, who you supposed to be? E quem seria você? Né? Você pode traduzir isso aqui para simplesmente quem é você? Pode, não tem problema nenhum. Você pode traduzir ali para quem você pensa que é? Pode. Você pode fazer uma adaptação. Se você assistir essa cena aqui na dublagem em português, você vai perceber que é algo nesse sentido. Quem você pensa que é? É esse o feeling do negócio. Não é você ficar focado na tradução literal, não ser escravo da tradução literal. Não é que você não deve traduzir. Você deve traduzir. Sua mente sempre vai traduzir. Isso aí é natural. Só que você não deve ficar preso ao modo literal. Então aqui entendemos que ele perguntou, e quem seria você? E quem é você? Simplesmente isso. Então, pra gente ir pra sequência, olha só. Who you supposed to be? O Chris fala pro pai dele o seguinte, olha só. Dad, it's okay. O que significa, gente? Dad, it's okay. It's okay. Comenta aí. Bem simples essa, né? Dad, it's okay. Bom, Dad significa pai. It's okay, tá tudo bem, tá tudo legal. It's okay é o modo mais simples no inglês de você falar assim, tá tudo bem, it's okay, né? Não se preocupa, it's okay. Então aqui é importante você entender o seguinte, ó. Não sei se você sabe, mas dad é o jeito que você chama seu pai. Quem aí conhece o termo father? Father é o que a pessoa é pra você. É o seu father. Mas como que você vai chamá-lo? Você vai chamar ele de dad. Você nunca vai ver em alguma cena o personagem chamando o pai de father. Oh, father, come here. Não, você vai ver como? Você vai ver a pessoa chamando o pai de dad. Isso também acontece com a mãe. A pessoa não chama a mãe de mother. Não, chama de mom. Então é dad e mom. Que nem o Léo mandou aqui nos comentários, né? Dad, pai, mom, mãe. As formas que nós chamamos eles, certo, gente? E aí ele fala, it's okay, tá tudo bem, né? Não se preocupa. E aí o pai toma a frente da situação. Dad, it's okay. Aí ele percebe que é o pai dele, né? Dad. Olha só essa frase que o Chris Rock, que é o narrador da série, vai falar. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. Vou voltar aqui e você vai traduzir junto comigo hoje aqui nessa aula. Vamos lá. Gostaria que vocês comentassem o que vocês acham que significa essa primeira frase. He wasn't surprised that was my father. Escrevam aí nos comentários. Vamos lá, vou rodar de novo aqui. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. E aqui na segunda, ele continua dizendo, that was just the first father he had ever seen. Bom, qual foi a frase do Chris Rock, o narrador da série, né? Ele começa dizendo, ele não estava surpreso. He wasn't surprised. Perceba que wasn't é o passado do verbo to be. É o ser ou estar no passado, só que está na forma negativa. Wasn't é uma junção de was not. Então, se eu quero falar ele era, he was. Mas se eu quero falar ele não era, he wasn't. Lembrando aqui uma coisa muito importante, gente. A pronúncia dessa palavra não é wasn't, tá? Muita gente pronuncia was, mas você puxa mais pro was, de acordo com a transcrição fonética, tá? Você sempre vai perceber que a gente sempre analisou dessa forma esse termo aqui no canal, mas é sempre voltado mais pro was. He wasn't surprised. E não é surprised também, é tudo sir. He wasn't surprised. That was my father. That was my father. Como é que você traduz isso aqui? Ele não estava surpreso, né? That was my father. Aqui você pode traduzir da seguinte forma. Ele não estava surpreso que era meu pai. É uma opção.
Mas o ideal é o seguinte, ó, ele não estava surpreso que aquele era meu pai. Você pode tratar esse that aqui como aquele agora nessa frase. Murilo, se eu quisesse usar that como que e that como aquele depois, poderia? Poderia. A gente já analisou cenas aqui no canal que tinha dois that, um do lado do outro. O primeiro representava que e o segundo aquele. Então, vamos supor que essa frase fosse assim, ó. He wasn't surprised that was my father. Não estaria errado, estaria 100% correto. Claro, ia ficar meio esquisito falar that duas vezes, mas o primeiro seria um que, ele não estava surpreso, que, e aí depois, that was my father. Aquele era meu pai. Por que a gente usa o that como que de modo opcional? Para que isso aqui não aconteça. Então não é obrigado você usar that como que dentro do inglês. Você pode fazer isso aqui, ó. Simplesmente comprimir a frase. Então ele não estava surpreso que aquele era meu pai. E aí na sequência... My father, that was just the first father he had ever seen. Voltando aqui. That was just the first father he had ever seen. Bom, essa frase aqui, ele está dizendo o seguinte. Então ele começou ali dizendo, né? Ele não estava surpreso que aquele era meu pai. E aqui ele continua. Aquele era... That was just the first father he had ever seen. Na hora que ele pronuncia isso aqui tudo, fica he had ever seen. He had ever seen. Bom, that was just. Aquele era só, apenas, the first father, o primeiro pai. Agora, aquilo que eu te falei. That é o jeito que você chama o seu pai. Mas quando você se refere ao pai da pessoa, você não está chamando o pai, né? Você está falando com father. Então é isso que ele está narrando aqui, ó. Ele não estava surpreso que aquele era meu pai. Aquele era o primeiro pai. E aí temos uma estrutura aqui. He had ever seen. Você vai traduzir esse final para que ele já tinha visto. Você tem o uso do verbo ver, see, na terceira forma. Seen, no passado particípio. Você vai traduzir isso aqui para visto. Então, literalmente, aquele era o primeiro pai que ele já tinha visto. Literalmente. Então, você tem aqui he had, que ele tinha. E esse ever é tipo assim, em toda a sua vida, né? Que ele já, em toda a sua vida, tinha visto. Então, é isso aí. Nós traduzimos essa frase para that was just the first father he had ever seen. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, para quem chegou atrasado nessa aula de hoje, vamos fazer o seguinte, vamos recapitular essa cena completa aqui com legendas em inglês. E eu gostaria que você comentasse aí, se você está entendendo, como está a sua compreensão dentro dessa análise, e vamos analisar essa cena até o final. Eu vou rodar ela toda aqui, para a gente analisar juntos aí detalhe por detalhe. What, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? You in the shower. I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? Isso aí, people! Bom, nós estamos ali analisando a quarta frase da cena. Eu gostaria que vocês comentassem aí se tá ficando fácil de compreender cada palavra, né? Lembrando, o objetivo aqui, vou colocar a cena aqui. O objetivo aqui dessa aula não é apenas entendermos as traduções das cenas, tá? Eu sempre enfatizo isso aqui no canal,
Porque o nosso objetivo não é apenas ficar traduzindo palavra por palavra só para você entender a cena. Não, mas é para você pegar essas palavras e você trazer para o seu contexto real. O meu intuito é que esse inglês da vida real seja útil dentro dos seus estudos. Que você pegue isso aqui, pega uma estrutura do to be supposed to e comece a utilizar. É isso que vai fazer total diferença. Não é só o conhecimento, é o uso dele. Então, sua mente só vai guardar aquilo que você pratica. Vamos então lá nas primeiras frases. What, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Então, garoto, você acha que eu tô brincando com você? Deixa ele ir. Huh? Let him go. Who you supposed to be? E quem seria você? Dad, it's okay. Pai, tá tudo bem, tá legal. Dad. Pai, né? E aí vem a frase do Chris. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. Agora vem a frase que nós estamos, né? So I'm supposed to be afraid 'cause you brought your daddy out here. Escrevam nos comentários o que significa essa frase. Ele fez uma pergunta agora intimando. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? Escrevam aí, gente. Comentem o que essa frase significa. So I'm supposed to be. Eu já expliquei aqui o uso do I'm supposed to be, né? Pode ser um devia, né? E aí nós temos ali to be afraid because you brought your daddy out here. O que essa frase significa? Primeiramente, vamos lá. Anota esse conectivo aí, ó. So significa então. E aí ele começa I'm supposed to be. Eu deveria. Vamos começar com I'm supposed to. Eu deveria. Você vai traduzir para eu deveria. To be afraid significa estar com medo. Grava isso aqui, ó. Quando você quiser falar que você tá com medo de alguma coisa dentro do inglês, você vai usar a estrutura do to be afraid. Estar com medo. Então você vai falar I'm afraid of. E aí você cita o que você tem medo. É um modo de você dizer que você tem medo. Então o que ele tá dizendo aqui? So I'm supposed to be afraid. Então eu devia ficar com medo, estar amedrontado. E aí nós temos uma abreviação de because. Aquele cause com aquele apóstrofo no início significa because. É uma abreviação, certo? Mas o que significa? Because significa porquê. Porquê de resposta, porquê de explicação. O que ele está dizendo aqui? Então eu deveria ficar com medo porque... E aí temos aqui um verbo no passado, um verbo irregular, que é o verbo brought. Brought, para quem não sabe, é o passado do verbo bring. Bring é o verbo trazer. Eu vou colocar aqui no chat ao vivo. Bring é o modo no presente, brought é o modo no passado. Esse é o verbo trazer, e no passado ele vira brought, né? Todo verbo que se altera de modo assim bem diferenciado no passado, a gente chama de verbo irregular. Por isso que muda muito, né? O bring vira brought. Mas é o verbo trazer. Então eu devia ficar com medo porque você trouxe your daddy out here. Agora vocês percebem que ele não se referiu ao Julius como dad. Agora ele usou o termo daddy. Murilo, quando que eu uso dad? Quando que eu uso daddy? Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte. Daddy transmite um modo de você chamar o pai com muito mais carinho. Em que contexto geralmente você vê o daddy? Você vê em contextos em que a criança está chamando o papai. Você pode traduzir dad para pai e daddy para papai. Seria literalmente essa mesma analogia. Nós também temos isso dentro do modo feminino da mãe. Você tem mom e você também tem mommy. Você tem aí
esses dois termos, essas duas variações. Então aqui ele tá meio que insultando, né? Ó, então eu devia ficar com medo porque você trouxe seu papai out here. Lembrando, out tem o sentido de transmitir a ideia de fora e here, aqui. Então eu deveria ficar com medo só porque você trouxe seu papai aqui fora? Você vai traduzir dessa forma. Então, vamos ouvir aqui novamente essa sequência de frases. Vou voltar aqui algumas pra gente reouvir. Vamos lá. Dad, He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. so I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? E aí vem a resposta do Julius. Ele mesmo vai responder a pergunta que o Malvo fez pro Chris. Olha só. You know, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. Então, pra gente começar aqui essa próxima citação, as primeiras falas do Júlio, né? Do Julius, ele diz o seguinte, ó. No, you're supposed to be scared because if you put your hands on my son again. Eu quero que vocês escrevam aqui no chat agora o que significa essa frase. Mais uma vez o uso do to be supposed to. Como é que vocês traduziriam essa frase? Primeira observação. Na frase anterior, ele usou um modo de você dizer que você tem medo de algo, que é o to be afraid. É o modo mais comum. Nessa frase, o Julius usou uma outra estrutura, que é o to be scared, que vem do verbo assustar. To scare, assustar. Então, ele usou um termo um pouco mais pesado. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Não. Você devia, you were supposed to be, você deveria ficar scared, assustado, com medo. Preste muita atenção, porque não dá para traduzir ao pé da letra, senão vai ficar não. Você está suposto a ser assustado. Não é isso, tá? You're supposed to be é você devia estar. É isso, é o sentido que passa. Só que para você usar supposed to, você precisa declarar verbo to be antes. Por isso que você tem aqui no começo uma contração de you're, que é uma abreviação de you are. Então, temos aqui, no, you're supposed to be scared because, não. Você devia ficar assustado, devia ficar com medo, because, porque, if you put, se você colocar, your hands, suas mãos, on my son, again, em meu filho, de novo. E aí ele dá uma condição, né? Então essa frase aqui é o seguinte. Não, você devia ficar assustado, com medo, porque se você colocar as suas mãos, né, no meu filho, de novo, novamente, o que vai acontecer? Be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. You ain't going to jail. Preste muita atenção, porque aqui nós temos um termo aqui que é muito incomum em linguagens formais, que é o ain't. Comente aí se você nunca viu essa palavra na vida. Como que a gente traduz isso? Grava isso aqui, ó. Ain't pode ser tratado como um modo informal das seguintes palavras. Eu vou enviar aí no chat ao vivo agora mesmo. Ain't muitas vezes pode ser usado para substituir isn't ou aren't. E outros termos negativos também. Ain't geralmente é usado em contextos de conversas de rua mesmo, coisas muito informais, linguagens do cotidiano. Então, quando ele fala ali, you ain't going, é como se fosse you aren't going, que significa você não está indo. Ao pé da letra, tá? Mas que nem eu sempre falo, você não deve traduzir tudo ao pé da letra, porque não é você não está indo para prisão. É isso mesmo, jail, prisão.
A frase não tá dizendo você não está indo pra prisão. Esse you ain't going, você também não deve traduzir ao pé da letra, senão vai ficar você não está indo. Ele tá falando o quê? Você não vai. Você não vai pra cadeia, pra prisão, pra jaula, né? To jail. E aí ele diz o seguinte, olha só. I'm going to jail. Eu vou pra cadeia, né? Então agora ele diz I'm going to jail. Preste muita atenção porque isso aqui não é presente contínuo, tá? Isso aqui não é eu estou indo pra cadeia. Você traduz para presente contínuo quando a pessoa tá realmente realizando aquela ação. Então a gente aprende na escola que sempre que tem o ing, fala sobre gerúndio, fala sobre coisas que estão acontecendo. Só que o que as pessoas não ensinaram às vezes na escola é que nem sempre o ing é sinônimo de gerúndio. Isso aqui é um exemplo, tá? Esse I'm going não é eu estou indo, é eu vou. É isso que você vai traduzir. Eu vou pra cadeia. Então, voltando aqui na fala anterior. My son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. Outra coisa muito importante aqui que é a questão da pronúncia. Eles não falam o to com força. Eles falam dessa forma. Preste muita atenção no som. Olha só, vou voltar um pouco aqui. As my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. Eles não falam I am going to jail. Não, I'm going. E aí esse going, assim como todas as palavras que terminam com o ing, você não pronuncia a letra G. Então, o último som dessa palavra você pode dizer que é o N. E aí, quando você junta com to, você não vai pronunciar com T também, vai ficar I am going no jail. I'm going no jail. É desse modo que ele pronuncia e é desse modo que é falado aqui na frase anterior também. You ain't going no jail. Olha só. If you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. É isso aí. Então, ó, se você botar as mãos no meu filho de novo, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. E aí vem a pergunta do mal. Vou colocar aqui pra gente ouvir. I'm going to jail. What you gonna do? What you gonna do? Esse é o jeito que ele pronunciou, né? What you gonna do? Escrevam aí nos comentários o que significa essa pergunta. Escrevam aí, está faltando alguma coisa? Tem alguma coisa de errado aqui? Gramaticalmente? Sim. Isso aqui é puramente informal, tá? Esse não é o modo exato, correto de você usar gonna. Você não usa assim, desse jeito, dentro de uma frase. Primeiramente, é importantíssimo entender o seguinte. Essa pergunta, né, claramente significa o que você vai fazer, certo? O que você vai fazer? Só que como que ela foi estruturada? Vamos entender uma coisa aqui, ó. Gonna é uma abreviação de going to. Eu escrevi aqui nos comentários, inclusive. Gonna é uma abreviação de going to. Então, essa pergunta, quando você vê gonna, você vai sempre imaginar. Gonna é uma abreviação de going to. Só que agora você vai ver da seguinte forma. Para você construir uma estrutura usando going to, você depende de uma coisa antes. Você depende de verbo to be. A estrutura no inglês going to, falando de futuro, ela depende do uso do verbo to be. Então, se tem uma coisa que está faltando nessa pergunta aqui, é o are. Está faltando are antes do you. Então, essa pergunta, vamos debulhar essa pergunta aqui. Se ela tivesse sem nenhuma abreviação, olha só como que ela seria. Ela seria da seguinte forma. What are you going to do? Aí eu pergunto pra você, uma pergunta dessa, 100% formal, quadradinha, faria sentido em um contexto como esse? Obviamente que não. Então, o que eles fazem no inglês da vida real? Omite o are, assim como omitiu o uso do do lá no começo da cena. Então, what are you going to do? O que você vai fazer? Murilo, tem algum outro modo de você perguntar o que você vai fazer, mas que não envolva esse negócio de verbo to be, going to? Tem sempre um modo mais simples.
Grava isso no seu caderno. Tem sempre um modo mais simples de você criar frases, tá? Às vezes você não precisa ficar preso nesse tipo. Você tem outros modos de expressar futuro. Você pode perguntar da seguinte forma: What will you do? O que você vai fazer? Tá, qual que é a diferença entre essa, What are you going to do, e essa, What will you do? A diferença é o seguinte, aqui expressa muito mais certeza. O futuro envolvendo going to numa frase, o to be going to, passa muito mais, algo muito mais concreto, algo muito mais certo. Por isso que a gente fala que going to expressa um tipo de futuro muito mais certo. O que você vai fazer? Isso aqui também significa o que você vai fazer, só que o will não expressa um futuro pleno, algo planejado, que passa realmente uma certeza que aquilo vai acontecer. Então, duas estruturas diferentes de futuro para você gravar no seu vocabulário aí. What you gonna do? E outra coisa, ele não fala gonna, ele fala what you gonna do. Vou voltar aqui para nós ouvirmos de novo. I'm going to jail. What you gonna do? What you gonna do? O que você vai fazer? What you gonna do? Então, omitimos o are, né? Eu diria what are you going to do? Ele abreviou para what you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. E aí vem essa frase do Julius. Gente, mais uma frase com contrações. Preste muita atenção aqui, ó. Olha só que legal. Esse you com LL aqui é uma contração de you will. Então, o que você está vendo aqui, quando você vê esse LL, é simplesmente uma abreviação de you will, indicando futuro, como eu falei. E aí nós temos ali o find out. O que significa find out? Para quem não sabe, find out é um phrasal verb. Murilo, o que são phrasal verbs? São verbos formados por duas, às vezes três palavras que expressam um sentido completamente diferente do sentido que o primeiro verbo passa. Então, por exemplo, find é o verbo encontrar. Mas, se você junta find com out, automaticamente você faz uma fusão e vira uma coisa diferente. Nesse caso, é o verbo descobrir. Então, você vai descobrir. You'll find out. Você vai descobrir. E aí, preste muita atenção nessa contração aqui, ó. Aqui o Julius forçou na contração. Mas nós temos o what I'ma do. Quem aí já viu esse tipo de contração? I'ma. What I'ma do. Isso aqui significa simplesmente o que eu vou fazer. What I'ma do. Só que como que você entende isso da melhor maneira? Primeiramente, é preciso entender que I'ma é uma contração de é uma contração da contração. O que é contração? A abreviação. Então, I'ma é uma contração de I'm gonna. É isso aí. Escreve aí no caderno. Abreviação da abreviação. E aí, a gente acabou de falar aqui que I'm gonna é a abreviação do quê? I am going to. Então, você percebe que é uma abreviação de outra abreviação. Literalmente, esse what I'ma do é isso aqui, ó. What I am going to do. Então, o que nós temos aqui é simplesmente uma contração. I'ma é o modo abreviado de I'm gonna. Então, se você quiser falar no modo abreviado, alguma coisa que você vai fazer, I'ma play, I'ma do, I'ma study, I'ma watch, I'ma see, I'ma play. Tudo isso você pode falar com I'ma. Lembrando que é uma contração, uma abreviação de I'm gonna. Fica aqui a curiosidade do uso dessa expressão. I'ma. O que ele está dizendo? Você vai descobrir, você vai ver. Claro, né? Find out é descobrir, mas você pode adaptar para você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer. E aí ele faz uma pergunta aqui na linha de baixo que é You think I'm playing? Que é a pergunta mais legal dessa cena, né? Ao pé da letra, ela significa você acha que eu estou brincando? Lembrando, play significa jogar, tocar, brincar, atuar. Play tem mais de 3, 4 significados. Nesse caso é brincando, né? Então, você acha que eu tô brincando? Também está faltando o do.
Por que tá faltando do? Porque é uma pergunta e está sendo feita no presente. Você acha? Do you think I'm playing? Então, se está faltando uma coisa nessa pergunta, é isso. Você vai descobrir o que eu vou fazer. Você acha que eu estou brincando? You find out what I'm gonna do. You think I'm playing? Vamos voltar aqui para ouvirmos novamente essa frase. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? Alright. Então, terminamos essa primeira, né? You think I'm playing? Agora, vão vir 3 possíveis hipóteses, que é a graça dessa cena, né? Primeiramente, vamos dar uma revisada aqui desde o começo dessa cena aqui. Já estamos na metade dessa cena, hein? Vamos lá, gente. Assistam comigo aqui desde o começo. What you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? You in the shower. I'm gonna be there. Essa foi a primeira condição, né? Estamos exatamente na metade da cena. Lembrando que essa cena tem 1 minuto, tá? Nós estamos aqui no segundo, número 29 dessa cena. Estamos na metade dela. A frase é o seguinte. You in the shower. I'm gonna be there. When you shower, I'm gonna be there. Ele não fala I'm gonna be there. Ele fala I'm gonna be there. Igual a fala do Malvo ali atrás, que ele também não fala, né? Ele fala what you gonna do. Então, o gonna, às vezes não é pronunciado gonna, desse jeito quadradinho, né? Mas aqui é o seguinte. Quando você se banhar, when you shower... Ó, vou dar uma dica pra vocês aqui. Vocês podem falar sobre banho de várias formas dentro do inglês, tá? Você pode falar I take a shower. Eu tomo banho. É um modo, tá? Coloquei aqui nos comentários esse primeiro modo. O outro jeito é você falar I shower every day, por exemplo. Eu tomo banho todo dia. É um outro modo de você falar isso. Ou você pode falar também I take a bath, que também é um modo de você falar eu tomo banho. Nessa citação dele, ele diz when you shower, quando você se banhar. Vamos adaptar para quando você estiver no banho, né? Literalmente, quando você estiver no banho. E aí ele diz uma frase no futuro usando gonna. Já falamos que gonna é uma abreviação de going to. Então, I'm gonna be, eu estarei there, lá. There realmente significa lá. Então, quando você se banhar, quando você tomar banho, quando você for tomar banho, você pode abreviar com essa, você pode adaptar com esse for, quando você for tomar banho, eu vou estar lá. E aí vem a cena, né? You think I'm playing? E ele faz a pergunta que a gente viu agora há pouco, né? Você acha que eu estou brincando? Fica aqui a curiosidade, porque a gente assistiu essa série aqui no Brasil em português, claro. E a frase que ele faz na língua portuguesa, na versão dublada dessa série, não é você acha que eu estou brincando. É a frase achou que eu estava brincando. Eles fazem a frase no passado, né? Mas no inglês, fica aí a curiosidade, hein? Eles fazem ela 100% no presente. Você acha que eu estou brincando? Fica diferente. Então, o que eles fizeram no português? Uma adaptação no achou que eu estava brincando. Que eu particularmente acho que no modo que ficou no português ficou muito melhor. Achou que eu estava brincando, né? E aqui ele fala, você acha que eu estou brincando? You think I'm playing. E aí na sequência... Think I'm playing? When you watching TV? When you watching TV. Mais uma vez temos uma omissão do are. Por quê? Porque when you are watching TV seria a tradução ideal para quando você estiver assistindo TV, televisão. E aí ele fala mais uma vez a frase. I'm gonna be there. Eu estarei
lá. Então, quando você estiver assistindo TV, I'm gonna be there. Eu estarei lá. Vamos voltar aqui então. You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Essa cena é muito boa, cara. Então, mais uma vez, temos a pergunta dele, né? Você acha que eu estou brincando? You think I'm playing? E aí vem a terceira imaginação do Malvo, né? Even in your dreams. Even in your dreams. Até nos seus sonhos. Even, como até. Pra quem não me segue lá no Instagram, gente, eu fiz um vídeo lá explicando, se eu não me engano, 7 ou 8 sentidos que você pode usar even. Eu fiz um Reels, um vídeo lá de mais ou menos 1 minuto, mostrando como que você pode usar o even de 7 ou 8 formas diferentes. E uma delas é desse modo. Mesmo nos seus sonhos, even in your dreams, I'm gonna be there. I'm gonna be there. Mr. Malvo? In your dreams. Vamos voltar aqui. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. E aí temos ele, né, imaginando saindo livre do tribunal. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. Bom, aqui é aquilo que eu falei. Você lê o contexto, você sabe que case dismissed tem alguma coisa a ver com caso encerrado. Então é só você ler o contexto que você consegue descobrir o que essa frase significa. Mas o Mr. Malvo, né, Sr. Malvo, olha, you're free to go. Você tá livre pra ir. Literalmente, you're free. You're free é uma abreviação de you are free. Então, você tá livre to go. Você tá livre pra ir. Case dismissed. E aí, ele sai feliz, né? E o Julius tá atrás dele. You're free to go. Case dismissed. O que significa case dismissed? Caso encerrado. What I tell you, dude? Olha só que interessante. What did I tell you, dude? O que eu te disse, cara? Então, o que tá dizendo aqui, ó? What did I tell you? Preste muita atenção. Essa pergunta, feita com did, está indicando que está no passado, certo? Então, pelo fato dessa pergunta estar sendo feita no passado, usando did, estamos aqui entendendo que esse tell, o verbo dizer, ele está sendo conjugado no passado. Então, what did I tell you? O que eu disse a você? O que eu te disse? E aí temos dude. Cara, então, o que eu te disse, cara? O que eu disse a você, cara? Então, preste muita atenção aqui, ó. Nessa sequência, vamos lá, estamos de volta aqui. Let's go. Case dismissed. Caso encerrado. E aí, na sequência, What I tell you, dude? what did I tell you, dude? What did I tell you? O que eu te disse? E aí, no final, dude. Cara. Então, obviamente, aparenta que nessa cena ele está dizendo isso para alguém que tá ali acompanhando ele, né? Então, literalmente, ele tá dizendo, o que eu te disse, cara, né? O que foi que eu te falei? What did I tell you, dude? Então, o que eu te disse, cara? E aí, na sequência... You think I'm playing? E assim a cena se encerra, né? Achou que eu estava brincando? E é isso aí, people! Finalizamos mais uma análise. O YouTube deu um corte aqui na nossa live brevemente, mas
Voltamos aqui já, estamos conectados de novo. Bom, eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acharam dessa análise até aqui. Gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acharam dessa aula, o que vocês conseguiram aprender, o que ficou claro, o que vocês acharam de difícil, o que foi complexo, o que vocês acharam desse modo de analisarmos aqui frase por frase. Vocês perceberam que nessa aula de hoje a gente não analisou com transcrição aportuguesada, aquela coisa de pronúncia, né? Nós fizemos uma análise muito mais direta e trazendo muito mais detalhes sobre como utilizar cada uma dessas palavras, né, que eles estão utilizando dentro dessa cena. Nós vamos terminar essa aula aqui rodando essa cena sem legendas. Eu gostaria que você comentasse aí o que você achou, se ficou mais claro agora, mais fácil de entender. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá no Instagram, teacher.murilo, isso aqui que tá aqui embaixo, me segue lá. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que a gente falou aqui, corre lá, me mande uma mensagem, estaremos conectados nessa. Então, para fecharmos essa aula, bora assistir pela última vez essa cena sem legendas. Vamos torcer para o YouTube não dar um bloco na gente aqui, né? Boy, you think I'm playing with you? Huh? Let him go. Who you supposed to be? Dad, it's okay. Dad. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. So I'm supposed to be afraid because you brought your daddy out here? No, you're supposed to be scared because if you ever put your hands on my son again, you ain't going to jail. I'm going to jail. What you gonna do? You'll find out what I'm gonna do. You think I'm playing? You in the shower. I'm gonna be there. Ah! You think I'm playing? When you watching TV, I'm gonna be there. Think I'm playing? Even in your dreams, I'm gonna be there. Mr. Malvo, you're free to go. Case dismissed. What I tell you, dude? Hey! You think I'm playing? E é isso aí, people! Finalizamos mais uma aula aqui no canal, analisando cenas de séries dessa vez. E olha, eu quero falar pra vocês, hein? Vai ter muito mais aulas como essa, analisando desse modo, né? Trazendo cenas que a gente possa detalhar e extrair muita coisa. Como vocês perceberam, nessa aula de hoje a gente analisou expressões, analisamos phrasal verbs, analisamos contrações, abreviações dentro do inglês, como vocês falaram aqui nos comentários, né? Faz muito sentido, o inglês coloquial realmente é muito diferente do que o que a gente aprende nos cursos. Então, dentro do inglês da vida real, você vai se deparar com coisas que você realmente nunca vai aprender dentro de uma sala de aula. Quando as pessoas me perguntam, Murilo, o que você fez para aprender inglês, né? Como é que você estudou? Como é que você aprendeu inglês? Muitas coisas que eu aprendi dentro dessa jornada foi através de cenas de filmes, cenas de séries, com direcionamento ideal e muita prática. Não descartem isso dos estudos. É importantíssimo 3 coisas. Primeiro, um ensino gradativo. Não ache que o aleatório vai te levar longe. Não adianta, você precisa de uma coisa gradativa. Segundo, você precisa ser constante, porque não adianta só começar a estudar inglês se você não estiver disposto a investir na continuidade. E terceira coisa que a gente sempre fala, né? Você começou, você precisa ressignificar todas as crenças negativas que você tem em relação ao inglês. Muita gente, quando começa a estudar inglês, já começa com várias crenças negativas, do tipo, eu não vou dar conta, só aprende inglês quem viaja para fora, só aprende inglês quem faz isso, só aprende inglês quem tem facilidade em memorização. Eu quero falar para você, tudo é possível a partir do ponto que você se dedica ao extremo. Tudo aquilo que hoje você tem dificuldade, entenda, dificuldade é ausência de costume. Todos esses termos, essas palavras que nós estamos aqui analisando nessa cena,
eu conheço elas porque eu passei muito tempo envolvido com esse tipo de vocabulário, não só ensinando, mas lendo muito, assistindo muito, ouvindo muito, e nada é mais poderoso do que a imersão. Então, se você tem o hábito de se envolver com o inglês da vida real, em utilizar, em falar, em escrever, em realmente desenvolver as 4 habilidades, né? A gente tem 4 habilidades para desenvolver dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir e o falar. Se você tem o hábito de desenvolver essas 4 habilidades constantemente, você não tem realmente limites de onde o seu inglês pode chegar. Realmente é algo incrível, magnífico, quando você começa a ver resultado a partir desse envolvimento com as 4 habilidades. E olha, eu não posso terminar esse vídeo aqui sem falar que as inscrições para a Jornada do Zero à Fluência, o meu curso completo, estão abertas. Uma jornada que vai literalmente do mais básico ao mais avançado. Uma jornada que nós trabalhamos um ecossistema de imersão para te conduzir realmente a ler inglês, a ouvir inglês, a falar inglês, escrever inglês e realmente você aprender todas essas estruturas que nós falamos aqui e muito mais. Nós criamos realmente um ambiente no qual você possa imergir no inglês e aprender desde o mais básico até o mais avançado. Não importa a sua idade, não importa onde você já estudou. O que importa é o seguinte: se você estiver disposto a embarcar em uma jornada para ressignificar a perspectiva que você tem sobre o inglês, eu tenho certeza absoluta que aquilo que você hoje enxerga como dificuldade vai ser apenas um degrau para o seu crescimento dentro da língua. Então eu queria aqui fechar esse vídeo, agradecer a todos vocês que estão aqui comigo até agora, lembrando uma coisa muito importante. Antes de falar aqui sobre o meu curso, eu quero falar aqui sobre o meu intercâmbio. Nós estamos montando um grupo de intercâmbio para ir para Malta comigo em 2024. Eu vou dar o recado aqui para vocês e explicar isso da melhor forma possível. Intercâmbio na Europa. Você que sempre teve o sonho de estudar fora, de se desenvolver no inglês da vida real, viver essa experiência de se conectar com nativos, chegou a hora de você embarcar comigo para Malta. Serão 15 dias de imersão em um dos países mais lindos da Europa. O intercâmbio vai acontecer em outubro de 2024 e nós já estamos montando um grupo para quem tem interesse em participar dessa experiência conosco. Nós criamos um grupo lá no WhatsApp para compartilharmos todas as informações e explicar como que vai funcionar essa experiência incrível. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo. Clique no link e embarque nessa jornada comigo. Eu tenho certeza que será uma das maiores experiências da sua vida. Bora lá? Pois é, você que tem interesse em conhecer mais sobre o intercâmbio que a gente vai fazer em 2024, estamos montando um grupo de alunos, seguidores, pessoas que me acompanham aqui na internet, pessoas que me acompanham lá no Instagram também. Você que tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o intercâmbio, você não vai mandar aqui no chat, você vai fazer o seguinte, você vai me chamar lá no Instagram, eu vou te enviar um link para você participar do nosso grupo do intercâmbio, onde lá nós estamos explicando todas as informações para você conhecer como que vai ser essa jornada. Serão 15 dias em Malta, no sul da Itália. Nós vamos nos envolver com o inglês da vida real absolutamente todos os dias. Você que tem interesse, o sonho de participar dessa experiência comigo lá fora, essa é a sua oportunidade. Além do mais, eu coloquei o link para participar do grupo do intercâmbio aqui na descrição desse vídeo. Então, se você descer aqui embaixo, vai estar aqui também o link do intercâmbio para você entrar para dentro do grupo e realmente só conhecer como que funciona. E aí, se você tiver interesse, a gente vai fazer a sua inscrição. E aí, para fecharmos essa aula, eu gostaria aqui de fixar que as inscrições estão abertas e não saia daqui desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu joinha. Conte comigo nessa jornada. Qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre qualquer coisa que eu falei ao longo dessa aula, mande mensagem lá para mim no meu Instagram, teacher.murilo. Estamos together. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Não só aqui no YouTube com aulas aleatórias, mas eu quero dizer de modo gradativo, partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas,
ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. E para concluir, se por acaso você está aqui me assistindo e você ainda tem dúvidas, será que o método do professor Murilo realmente funciona? Ou talvez você está pensando assim: será que eu realmente vou aprender dessa vez? Será que eu realmente vou aprender a conversar, a entender coisas em inglês? Eu gostaria que você assistisse nesse exato momento alguns depoimentos de alunos que estudaram conosco desde 2020 para cá. Se liga só. Minha jornada em inglês começou há 3 anos atrás, quando eu vim morar em Nova York. Eu moro em Londres. Eu moro aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. Eu vivo e trabalho aqui em Portugal. Eu moro em Massachusetts, United States. O Teacher Murilo, ele foi realmente a peça-chave para mudar a minha vida com o inglês. Ele me ajudou demais, não apenas a melhorar meu inglês, que melhorou muito. Eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de inglês. Comecei as aulas com o professor através de uma ótima didática, através de todo o acompanhamento dele. Eu não sabia nada. Eu só tinha aquilo que a gente traz do colegial. Eu acreditava que não era capaz de avançar ou de aumentar o meu nível. Sempre tive muita dificuldade para aprender a língua. E aí que aconteceu que eu tinha muito medo de falar inglês, eu era muito insegura. E ele começou a me apresentar o inglês de uma forma totalmente diferente, como eu nunca tinha visto, como eu nunca tinha estudado. Me ajudou bastante no meu inglês, me ajudou a impulsionar o meu inglês, deu aquela viradinha de chave que estava precisando ser dada. A excelência, a alegria, o prazer e a metodologia que ele usa. Tem sido uma experiência maravilhosa ter as aulas com o Teacher Murilo. Ele é muito atencioso. Sempre que você precisa, ele tá ali para te ajudar. E com ele, com o Murilo, eu aprendi o inglês de uma forma mais simplificada, mais fácil. E ele me mostrou o quão é simples, prático e divertido de aprender inglês. As aulas são muito divertidas, didáticas, e ele é muito carismático também. Então a aula flui de uma forma muito leve, muito tranquila. E a metodologia dele de ensino é algo diferente de tudo que eu já havia visto antes. Existirão momentos difíceis, não é uma jornada fácil. Mas vai ter dias que você vai acordar motivado, vai ter dias que você vai falar: eu vou falar inglês. E hoje eu tenho a oportunidade de ser também um professor de inglês. Eu tenho trabalhado como professor de inglês. E ele me incentiva até hoje a dar aulas de inglês. Isso aí deve ser porque ele tem um coração muito grande. Hoje me sinto totalmente confiante para argumentar, para falar com qualquer pessoa em inglês. E hoje em dia, perceber a minha evolução, ver que eu reconheço em frases, em músicas, é muito gratificante. E é algo assim que é incrível quando você começa a ver os resultados. Se eu falar errado, tá tudo bem, porque faz parte do processo. Acho que foi uma das maiores lições assim que eu aprendi com ele. Hoje posso me considerar fluente na língua inglesa, graças à dedicação que o professor teve comigo. E hoje eu consigo assistir um filme, uma série, não preciso estar colocando o filme dublado. Você só tem 3 meses de estudo? Sim, eu só tenho 3 meses de estudo, por incrível que pareça. E consegui entender coisas que antigamente eu tinha que mandar para uma pessoa traduzir para mim. Então isso é algo prazeroso, é algo que eu tenho prazer e eu tenho orgulho de mim. E é isso que importa, nunca desistir. Se eu vou conseguir, eu sei que você vai conseguir também. Eu vim aqui afirmar que você é capaz sim de aprender inglês. Só precisa ter o curso certo. Não desista. Essa é a palavra de alguém que um dia já desistiu e agora decidiu se aprofundar. Foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Então realmente super recomendo as aulas dele. Eu indico ele para qualquer pessoa que queira aprender realmente de verdade o inglês.
é com ele. Teacher Murilo não tem pra ninguém. É o melhor que eu já conheci até hoje. Eu fiz e recomendo. E com toda certeza eu indicaria ele de olhos fechados. E querer que outras pessoas também sintam isso que eu senti e conheçam o inglês da forma que eu conheci. Muito obrigado, Teacher Murilo. Valeu, agradeço. Valeu, Teacher Murilo. Você é um cara incrível. Um beijo, teacher. And if I could give you some advice, I would say learn English. That's very important for your future. Especially when you have somebody like Teacher Murilo by your side. Thank you so much, Murilo. I really appreciate you. So, all I have to say is thank you, Murilo. And I'm so proud of you. Obrigada, viu? Estamos juntos nessa jornada. Tudo o que você viu até aqui é um reflexo, um impacto que um bom método pode causar na vida das pessoas. E eu sempre acreditei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa, acima de tudo, ser uma coisa prazerosa. Uma coisa que automaticamente te gera empolgação. Uma coisa tão motivante a ponto de te conduzir a uma jornada passo a passo em direção à fluência. E não é sobre um método secreto, não é sobre uma fórmula mágica para aprender inglês. Não é sobre isso, porque isso não existe. Dentro dessa jornada de aprendizado, do zero à fluência, eu quero segurar na sua mão e te conduzir passo a passo e te mostrar que não importa de onde você vem ou para onde você está indo, qualquer pessoa que estuda do jeito certo pode se tornar fluente no inglês. E se você está aqui me assistindo e você tem o sonho de aprender inglês para poder viajar, morar fora, crescer profissionalmente, conseguir conquistar a sua liberdade para se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Se você quer isso para você, se você quer vivenciar experiências semelhantes às que você viu aqui, se você quer também estudar comigo, fazer parte de uma jornada que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado no idioma, se você entende, não, isso é para mim, eu quero, eu vou, eu consigo, eu posso. Se esse é o momento, se essa é a hora de você embarcar em uma jornada sólida, eficiente, que tem conduzido dezenas, centenas de pessoas em direção à fluência, se você entende isso, se você tem clareza disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo, no link da descrição, teachermurilo.com/do zero à fluência, ou no link do comentário fixado logo abaixo. Lá estão todas as informações sobre a jornada do zero à fluência. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa jornada, dentro desse link, lá dentro da página, vai ter um link que vai te encaminhar para o meu WhatsApp, onde lá você vai falar diretamente comigo. Então, corre aqui no link teachermurilo.com/do zero à fluência. Chega de procrastinar, chega de deixar para amanhã, chega de deixar para depois. Esse é o momento, essa é a hora. Embarque nessa jornada rumo à fluência e vamos juntos. Portanto, antes desse vídeo terminar, clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!